Ezequiel 33:11. Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos. Pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? E eu peguei como título dessa pequena mensagem o convite à conversão. Conversão ou condenação é um fato tão real como vida ou morte. Sem conversão, não há salvação. Sem novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus. O texto da Bíblia que acabamos de ler destaca a necessidade urgente de conversão. Nesse versículo, nós podemos ver que Deus é a favor da nossa conversão. O texto é claro em dizer que Deus não tem prazer na morte do perverso. Pelo contrário, Ele ordena que se converta. Deus então providencia os meios para que nós ouçamos a voz do Evangelho. Ele nos preserva a vida e nos dá a oportunidade de ouvir a mensagem da salvação. Agora mesmo li Romanos 10:17, que diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não há como negar. Nós não podemos negar que a mensagem de salvação está sendo pregada nas igrejas, nas rádios, na televisão, na internet. Claro que nós precisamos conferir, pegar a Bíblia e conferir, como os de Bereia, né? Que ouviam e iam para a Bíblia para conferir se o que eles estavam ouvindo era verdade. Precisamos dar ouvido à palavra de Deus. Quão grande é a paciência de Deus com o pecador. Quão insondável é o seu amor. Então, Deus é a favor, Ele quer que nós nos convertamos. Ele quer que aconteça essa mudança de caminho nas nossas vidas. Conversão. O que é conversão? É estar indo por um caminho e resolver voltar. Mudar de direção. Converter. Voltar atrás. Mudar de conversão. Mudar de situação. Mudar de caminho. Isso é conversão. E Deus quer a conversão das pessoas que Ele criou. Ele criou a cada um de nós. E Ele quer que cada um se converta. Deus, então, nesse texto que nós lemos, esse versículo, Deus jura por si mesmo que é a favor da sua conversão. A expressão tão certo como eu vivo é um juramento. Deus não tem ninguém maior que Ele para que Ele possa jurar, então Ele jura por si mesmo que não tem prazer na morte do perverso. Antes, Ele quer que ele se converta e viva. Deus empenha o seu nome, a sua honra, para garantir que seu prazer é na conversão do pecador e não em sua condenação. Tanto isso é verdade que Ele, o Senhor Deus, não poupa seu próprio Filho. João 3,16, nós vemos que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele o dá para que nasça neste mundo horrendo, nesse mundo pecador, sofra a separação do Pai, deixe a glória, viva entre pecadores, sendo Ele santo, santo, santo. Ele foi feito pecado por nós. Sendo Ele bendito eternamente, Ele se fez maldição por nós, para tornar-nos benditos.
Sendo ele imaculado, ele carregou sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Sendo ele o autor da vida, ele morreu em uma cruz horrível. Sofreu a morte mais terrível, a morte mais vergonhosa que poderia existir, para salvar a mim e a você que me ouve hoje. E ele te chama para converter-se do seu mau caminho e receber assim o perdão dos seus pecados e também a garantia da salvação e vida eterna. Que sublime amor, que presente bendito nós temos. Deus jura por si mesmo que ele não é a favor de que você seja condenado. Ele é a favor da sua conversão. Ele é a favor de que você tenha a vida eterna, a vida no Senhor Jesus Cristo. Como assim? Eu sou pecadora? Eu sou pecador? Sim. Todos nós somos pecadores. Nascemos no pecado. Estamos separados de Deus. Ele nos criou a cada um de nós. Mas o pecado faz com que nós ficamos separados do nosso Deus. Então, há essa separação, mas ele providenciou a forma pela qual nós podemos voltar a ter essa ligação com o nosso Deus, que foi a morte do seu filho. Ele deu o seu filho para morrer pelos meus pecados, como nós já limos em João, né, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Esse versículo que para mim, é um versículo mais importante. Quando eu li e entendi que Deus amou de tal maneira, um amor tão grande, um amor tão especial, que ele deu o seu único filho. Você já imaginou você dar o seu filho para morrer por outra pessoa? Você daria? Você, meu ouvinte, que está me ouvindo hoje, você mãe, que está com uma criança pequenininha aí no berço, na sua casa, você daria o seu filho para sofrer, para morrer, para pagar um tão alto preço por uma pessoa tão suja, tão pecadora? Você seria capaz disso? Pense bem nisso. Deus deu o seu único filho para morrer pelos meus pecados e pelos teus pecados, e para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus apela a você para que se converta. Nesse texto nós lemos, a ordem divina é enfática: convertei-vos dos vossos maus caminhos. O Senhor é enfático no seu apelo. Nós podemos ver nesse texto a urgência das coisas. O mundo caminha para o fim. O mundo, todas as pessoas, quando nós conversamos, as pessoas dizem: o mundo está indo de mal a pior. Mesmo a pessoa mais incrédula, a pessoa mais... ele está vendo que o mundo está indo de mal a pior. Que não existe mais muita coisa para se esperar. Que não tem muita esperança. A urgência de Deus para que você se converta é um clamor que emana do próprio Deus, convocando as pessoas, aquele pecador, ao arrependimento, à conversão. E certamente, meu ouvinte, certamente, minha querida, sem conversão, ninguém pode entrar no céu. Não há outro meio. Como eu já falei aqui, não há outro jeito. Não adianta fazer coisas para ter a entrada no céu. Só existe um caminho. Sem conversão, sem voltar o caminho, sem mudar de direção, não tem como entrar no céu. Sem nascer da água e do Espírito, ninguém pode entrar no reino de Deus. O propósito é claro. Há pela frente duas possibilidades: perdição eterna ou vida eterna. Tem uma música das crianças, que as crianças cantam, que só existem dois caminhos: céu e inferno. É o que há. Você pode escolher.
aquele que você quer, aquele que você deseja. Se você quer ir para o céu, então entregue a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, a Bíblia nos diz. Já passou da morte para a vida. Aquele, porém, que se mantém rebelde contra Jesus, não verá a vida e não terá como escapar da ira vindoura. João 3,36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Todavia, o que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha, meu ouvinte, olha, minha querida ouvinte, se você crê no Filho de Deus, se você entregou a tua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, se você confessou que você necessita de Jesus como teu único e suficiente Salvador, você pode ter a certeza da tua salvação. Porém, se você se mantém rebelde, achando que até na última hora você vai dar um jeito, esqueça. O caminho largo é mais fácil. O caminho que conduz à perdição muitas vezes é mais fácil, até mais alegre. Mas o caminho que leva ao céu, ele é estreito, é a porta estreita, é a porta que é o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz: eu sou a porta. Então, ouça o que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Não se torne rebelde contra o Senhor. Não se torne rebelde contra o Filho de Deus. Porque senão, se você continuar sendo rebelde, você não verá a vida. E sobre você permanece a ira de Deus. O céu é um lugar de bem-aventurança eterna para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Mas o inferno é um lugar de tormento eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado para nós. O inferno não foi preparado para o diabo e os seus anjos. O homem vai para lá, o ser humano vai para lá porque quer. A decisão é de cada um de nós. Eu posso dizer: não vou, não vou e não vou. E bater o pé que não estou indo, que igual criança faz. Não vou fazer, não vou fazer. Mas se eu não tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, é para lá que eu estou indo. E eu não preciso fazer nada. É só continuar indo. Mas para ir para o céu, para estar com Deus, a partir do momento que eu fechar os meus olhos aqui, ou que Cristo voltar para buscar a sua igreja, eu preciso tomar uma decisão. É isso que eu estou falando. É da conversão, é da mudança de caminho, é da mudança de direção. É entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para que você tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Mas também Deus aceita argumentar com você sobre a urgência de sua conversão. Além de exortar o pecador a arrepender-se, Deus se dispõe a argumentar com ele sobre a necessidade urgente de conversão. Ele fala no versículo ali, nós lemos: por quê? Pois por que a vez de morrer, ó casa de Israel? Deus está propondo a vida ou a morte. E mostrando que a conversão é o único escape, é a única porta de escape da morte eterna. É isso que eu estou falando. Converter-se e viver, ou não se converter e morrer. E não é morrer simplesmente morrer e acabar. É sofrimento eterno, é morte eterna, é sofrimento aonde o sofrimento não acaba. É um lugar de tormento. Ali é o lugar preparado para aqueles que não aceitarem o Senhor Jesus, que não se renderem aos pés do Senhor Jesus, que não se converterem ao Senhor Jesus Cristo. Converter-se e viver, ou não se converter e morrer. Sem conversão, meu amigo, minha amiga, sua religião é vã. Sua fé é vã. E sua esperança é vã. Sem conversão, a condenação é inevitável. Não adianta bater o pé e dizer que não vai.
é para o inferno que você está indo. Se você não reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, é para lá que você vai. Assim como Deus adverte sobre a realidade do inferno para os não convertidos, Deus garante o céu para aqueles que se convertem. Ainda, em João 3:3, lemos o que o Senhor Jesus nos diz. Ele diz lá: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Hoje, ainda, a porta da graça está aberta. A oferta da salvação é franqueada gratuitamente a todos os que se arrependem e creem no Senhor Jesus Cristo. Porém, vai chegar um dia em que a trombeta vai soar. A trombeta de Deus vai soar. E quando se ouvir a voz do arcanjo, quando Jesus aparecer nas nuvens com grande poder e grande glória, então terá cessado toda a oportunidade. Não adianta querer aceitar depois. Não vai dar tempo. A porta da graça estará fechada. Imediatamente, o juiz supremo se assentará no trono para julgar as nações. Aqueles que rejeitaram a oferta da salvação sofrerão a penalidade da eterna destruição. E os salvos, estes entrarão no gozo do seu Senhor. E eu quero contar uma historinha. É rapidinho. Teve um rapaz, ele gostava muito de moto. Andava com a sua moto de não sei quantas cilindradas, mas essas bem potentes, né? E ele gostava de andar bem, andar alta velocidade. E um dia ele parou no posto de combustível para abastecer a sua moto. E lá estava um irmão que entregou um folheto na mão dele. E como ele estava abastecendo a moto, ele começou a ler. E o irmão ficou ali do lado, esperando para ter a oportunidade de conversar com ele. E aí ele terminou de ler aquele folheto que falava da salvação. Falava desse assunto que eu estou falando com você hoje. Falava que hoje é o tempo de salvação. E ali ele leu aquele folheto e o irmão perguntou para ele: e aí, o que você me diz? O que você acha sobre isso? Qual é a tua decisão? E ele falou: não, agora não. Eu ainda tenho muita coisa para fazer. Eu sou jovem. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho que namorar. Eu tenho que me casar. Tenho que ter filho. Estou fazendo faculdade. Eu vou me formar, ser um doutor. E depois, mais tarde, muito mais tarde, depois que todas as coisas que eu fizer, que é importante para mim, aí eu vou pensar se eu vou aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas agora é muito cedo. Não quero. Agora ainda não. E aí aquele homem ainda continuou ali esperando para ouvir mais alguma coisa a respeito daquele rapaz, o que ele tinha para dizer. E ele disse que não, que ele não queria. O irmão argumentou mais alguma coisa e ele disse que não, e insistiu que não, e saiu com a sua moto. E saindo do posto de combustível, alguns metros dali, tinha um semáforo. E o semáforo fechou. E ele atravessou esse semáforo. E ele foi... houve um acidente ali e foi fatal. Ele perdeu a sua vida ali, naquele momento. Segundos antes, ele teve a oportunidade de entregar a vida dele para Jesus. Mas ele não quis. Ele rejeitou. Ele não quis reconhecer que ele necessitava de Jesus como único e suficiente Salvador. E você, meu amigo? O que você tem feito? No passado, as pessoas disseram: não queremos que Jesus reine sobre nós. E Jesus disse: vós não quereis vir a mim para terdes vida. Qual é a sua decisão hoje? Hoje mesmo. Se você voltar-se para Deus e converter-se dos seus maus caminhos, você receberá a vida eterna. Não precisa muita coisa. Reconheça Jesus como teu único e suficiente Salvador. Lembre-se, agora
Ele é teu advogado junto ao Pai. Mas naquele dia, ele será o teu juiz. Então pense bem. Pense na tua vida, como está nesse momento. O que você tem feito? Você tem vivido para o Senhor ou você tem vivido para você mesmo? Vamos orar e eu espero que essa palavra chegue no teu coração e que você reflita. Pense bem na tua vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela salvação no teu Filho amado, aquele que deu a vida por nós, aquele que sofreu ali na cruz do Calvário, derramando precioso sangue por nós. Nós te louvamos, nós te agradecemos por essa salvação, por este presente tão especial. Nós te pedimos, Senhor Deus, que nessa noite, essa palavra chegue aos corações e que haja arrependimento e que haja salvação nos lares. Que as pessoas possam ouvir da tua palavra. Que não se esquivem, mas que reconheçam que são pecadores e que precisam do Senhor como único e suficiente Salvador. E usa a cada um de nós para que proclamemos as boas novas da salvação para as pessoas, para aqueles que ainda não te conhecem, para aqueles que ainda estão perdidos nas trevas, caminhando a passos largos para o inferno. Que o Senhor esteja nos usando para levar a tua mensagem, a tua palavra a esses corações. Te louvo, Senhor, e te peço pelos nossos ouvintes, aonde quer que estejam, que o Senhor esteja ali, consolando, falando aos corações, dando a certeza da salvação àqueles que já conhecem o Senhor como único e suficiente Salvador, mas também confrontando aqueles que já têm ouvido e permanecem rebeldes contra a tua palavra. Pai Santo, eu te agradeço, eu te peço, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.